Meus prezados irmãos em Cristo e na Virgem Imaculada, paz e alegria no Senhor, nessa terceira semana do tempo comum. E eu começo aqui, hoje, a nossa reflexão com São Mateus 23, onde Jesus, num grito profético, vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, condutores cegos, que coais o mosquito e tragais o camelo. Palavra do Senhor, palavra da salvação, como queiram. Meus irmãos, os escribas e fariseus constituíam uma classe de estudiosos da lei mosaica, mas eram hipócritas em não segui-la, em não vivê-la, em dar testemunho da mesma. Jesus chamou-os, na sua palavra, e não teve medo de chamá-los de raça de víboras, em Mateus 12:34. Também sepulcros caiados. E esses piedosos judeus tentaram convencer Jesus que o seu ministério não era válido, que a sua atividade não estava vinculada aos sumos sacerdotes, por isso mesmo às castas judaicas. Tentaram convencer Jesus que o seu apostolado não estava de acordo, com o Vaticano da época, que era a classe dominante dos judeus e fariseus. Jesus os enfrentou, Jesus os pôs no lugar, Jesus os denunciou, Jesus os fez enxergar a nulidade de seus atos, a invalidez de sua doutrina e a falsidade de seu discurso, a insensibilidade das suas orações. Quando ele vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E quando Cristo, o Senhor, o Mestre, com seu próprio povo procede num comportamento de disciplina, é porque conhecia seus corações. Quando Nicodemos vai procurar Jesus às escondidas, Jesus o recebe para falar do reino. Quando vai dizer para Nicodemos que o reino de Deus está dentro de nós e que é necessário nascer de novo. Por quê? Porque as estruturas judaicas já não levavam para Deus, porque os segmentos judaicos já não representavam diante de Deus aquilo que deveria ser a prática da lei e do decálogo. Então Jesus Cristo propõe uma religiosidade límpida, uma religiosidade concreta, uma religiosidade que não traz o pejo, que não traz as alavancas, que não traz as máscaras de um sofismo, de uma fé em Deus ilusória, peremptória, sem nenhum tipo de objetividade. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos orgulhamos de dizer que nós somos amigos íntimos do bispo, amigos íntimos de um padre, amigos íntimos de um frade, não quero citar nomes, mas quantas vezes eu escuto: eu sou amiga pessoal de Frei fulano, de Frei Beltrano, eu sou uma pessoa de dentro da casa do bispo, o padre fulano almoça lá em casa todo domingo. Pois bem, este modelo de afeição é o mesmo das castas judaicas do tempo de Jesus, onde os judeus queriam bajular sumos sacerdotes, onde os judeus queriam bajular fariseus e escribas, onde os judeus queriam estar na ponta dos maiores acontecimentos da sinagoga e do templo para ganhar votos junto aos sumos sacerdotes. Tem pessoas, irmãos, que hoje, para se sentir igreja, elas têm que ser benfeitoras, amigas pessoais de padres. E quando esses padres passam um fim de semana em suas casas, em sua casa de praia, e eu conheço sacerdotes que levam a família inteira para um almoço no apartamento de uma pessoa rica, então essa pessoa se sente importante na arquidiocese, se sente importante na igreja. Pois bem, esta é a reprodução do que aconteceu nos tempos de Jesus, quando chamou sepulcros caiados, raça de víboras. Amar os sacerdotes, ter amizades com os bispos, religiosas, mas em Cristo, por Cristo e por causa de Cristo. Não afeições duvidosas, escondidas, admiração pecaminosa
desejo de dominar a vida do padre, desejo de dominar a vida da religiosa, desejo de impor. Então é preciso que nós saibamos que mesmo com este amor pueril aos sacerdotes e bispos e lideranças eclesiásticas, nós estamos reproduzindo o modelo das castas judaicas do tempo de Jesus, os fariseus hipócritas. Repito, devemos amar os sacerdotes, bispos religiosos, seminaristas, diáconos, leigos, mas em Cristo, por causa de Cristo, e tão somente por Cristo, por causa de Cristo, e não porque queremos ganhar pontos na arquidiocese, na igreja que está em Fortaleza, no Brasil e no mundo. Pessoas que se vangloriam de ter sido recebidas em audiência particular pelo Papa Francisco, quando, coitado, para ele foi uma mortificação terrível por causa das suas enfermidades. Às vezes a pessoa foi recebida pelo Papa Francisco numa manhã, numa tarde, mas o Santo Padre estava mal, indisposto, com respiração ofegante, e a pessoa publica as fotos como se ela fosse uma autoridade máxima. Tem gente que é escolhido para compor um secretariado no Vaticano e se sente o máximo. É a mesma casta dos judeus, né? Dos fariseus, só que com novo nome. Pelo contrário, se você foi chamado para fazer parte de um secretariado no Vaticano, você deve ser uma pessoa humilde, que transborda humildade, que não faz caso disso, e que se fosse para escolher, nem teria sido escolhido. Mas não ameaçando pessoas, de levar nomes para o Papa, de prejudicar a comunidade junto do Papa, se usando agora desse cargo, destruir vidas junto ao Papa, destruir o cristianismo diante do Papa, dessas pessoas lá em Roma, como faziam os antigos católicos, os primeiros cristãos. Então, meus irmãos, vamos ser bem lúcidos, né? Amar as pessoas da igreja em Cristo, por Cristo e para Cristo, e por causa de Cristo, e fora disso é pecado, sordidez, hipocrisia. Se você tem amizade com um padre, que esse padre almoça na sua casa, e você está mais preocupado nas fotos que serão tiradas, nas gravações que serão feitas para colocar na internet, você está dentro da casta da raça de víboras que Jesus chamou. Se você chama um dos bispos para almoçar no seu sítio e você está mais preocupado em tirar as fotos e colocar nas suas plataformas da internet, você é uma raça de víbora, você é um sepulcro caiado, como Jesus disse, porque você deveria estar preocupado em acolher bem o bispo, acolher bem o arcebispo, acolher bem o padre, a religiosa. Sim, é uma honra recebê-los em casa, porquanto entidades da igreja, representatividades da igreja, modelos eclesiais de fé, e não celebridades. Outro dia conversei com uma moça que pôde abraçar o padre Fábio de Mello e se sente a pessoa como se o padre Fábio de Mello fosse uma relíquia do sagrado, e nós sabemos que não é. Ao contrário, o padre Fábio de Mello está andando por caminhos muito duvidosos, moralmente falando. Então hoje vamos pensar nisso, né? Meu Deus, as autoridades da igreja, eu quero ajudá-los, cooperar, servir e amar, mas em Ti, por Tua causa e em Ti, e para Ti, para a Tua glória. Meu Deus, eu quero ajudar as autoridades da igreja, mas sem o vilipêndio de uma carnalidade escondida, de um interesse oculto, de uma tentativa de emancipação do meu eu na igreja, de brilhantismo, de virar celebridade. Quanta gente se sente ao máximo porque tirou uma foto com a irmã Kelly Patrícia. Meu Deus, quem é a irmã Kelly Patrícia? Uma pobre serva de Deus tentando chegar lá, é isso que eu penso. Não creio que a irmã Kelly Patrícia se sinta uma celebridade, porque Jesus vai olhar nos olhos dela e vai dizer: já recebeu a sua recompensa. Uma foto com Sueli Façanha é uma grande alegria, mas não um prêmio, uma condecoração para toda a rebordose social de vanglória. E creio que se Sueli Façanha soubesse que você está tirando essa foto com esse objetivo, ela seria a primeira a não deixar. Vamos ser humildes, pequenos, mansos, vamos cumprir as bem-aventuranças, trabalhar em nós a humildade voluntária, o auto-aniquilamento em Cristo, a fuga das honras, a simplicidade, viver escondidos com Cristo em Deus, como diz Paulo,
e não fazermos das nossas amizades com os padres, freiras, bispos, leigos, diáconos, um trampolim para ser importante na arquidiocese. Que coisa ridícula, que coisa feia. Graças a Deus tem um padre aqui na Glória que está fazendo um trabalho maravilhoso, mas para participar você tem que chegar 2 horas antes da missa. Por quê? Porque é uma missa show, e eu tenho certeza que não é essa a intenção do padre. Eu creio que não. Para ele é uma Eucaristia celebrada a sério, sem cansaço, sem euforia, sem mesmice, sem obrigação porque é o jeito. Mas ele dá o melhor de si durante a celebração. E o povo coloca o padre numa condição de celebridade. Tem um grupo para ele entrar e tem um grupo para levá-lo. E isso para um sacerdote não é possível. E acredito que não seja vontade do sacerdote. Penso eu que não. Então fica hoje essa reflexão. Se você está fazendo da amizade com um padre um trampolim para ser uma pessoa importante na arquidiocese, desista disso. Primeiro, porque cedo ou tarde você vai ter uma grande decepção, porque o padre é um ser humano. Segundo, que o padre não precisa disso. Não precisa da sua amizade. Ele acolhe a sua amizade e a sua ajuda. E terceiro, você envergonha Cristo. Quando você está com amizade com essa turma aí, das altas autoridades eclesiásticas, para ganhar fama, respaldo, reputação. Bem-aventurada a última velhinha da capela mais humilde de Fortaleza, que Dom Gregório não sabe nem quem é e nunca saberá. Essa chegará ao céu em plenitude de graça. Quanto a você, que está tentando ser amigo íntimo do arcebispo para ganhar pontos eclesiásticos, talvez você não herde o céu. Porque o arcebispo não precisa disso, o arcebispo não aprova isso, e o arcebispo não quer tais amizades. Não o conheço, e acho que, devido à minha condição de pessoa que vive no meio do povo, nunca irei conhecê-lo. Nunca serei apresentado a ele, mas isso não importa. Eu acredito que Dom Gregório é um homem acolhedor, bondoso, faz jus ao fato de ser beneditino, conciliador, ele é ponte, ele não desune, né? Então eu amo o meu arcebispo sem precisar ser apresentado a ele ou que ele venha até mim. Outro dia eu fui para uma paróquia e me apresentaram ao padre, e o padre se apresentou a mim, e eu disse: padre, muito prazer em conhecer o senhor. Ele disse: o prazer é seu. No primeiro momento eu achei graça, mas depois eu disse: meu Deus, que boçalidade, né? Um sacerdote fazer isso. O prazer é seu. Então que não viesse falar comigo, né? Eu não preciso disso. Eu fui servir na paróquia por causa da minha vocação de pregador. E para mim tanto faz uma paróquia chamar como não, um grupo chamar como não. Não faz diferença. Pelo contrário, eu tenho uma biblioteca com mais de 5.000 livros para ler. E a maioria obra dos padres do deserto, dos primeiros padres. Então todo o meu tempo livre é estudando, crescendo, criando espaços cada vez maiores para a minha vida espiritual. Então uma comunidade que o padre soube que eu ia pregar e proibiu: ô padre, muito obrigado, o senhor fez uma coisa maravilhosa. O senhor me deu tempo para ler meus livros. O senhor está no céu com cadastro, sapato e tudo e não sabe. E fique certo, o senhor não me ofendeu em nada. Eu não preciso do seu afeto e da sua consideração para ser apenas cristão. Hoje o discurso foi um pouco assim, amargo não, mas para a gente pensar, né? Se você tem algum frei, padre, bispo, freira, que você se vangloria da amizade, pare com isso, viu? Você está dentro da categoria das cobras, das víboras, dos sepulcros caiados que Jesus falou.